Olá, boa noite, meus amados. Queremos mais uma vez estudar a palavra do nosso Deus, dando continuidade aos nossos estudos no livro de 2 Crônicas. Desta feita, nós queremos fazê-lo a partir de 2 Crônicas 18. Então, abra a sua Bíblia e acompanhe conosco nossos estudos na vida do rei Josafá. Lembre-se que nós já falamos sobre o início do seu reinado. Falamos então primeiro da fidelidade de Josafá para com Deus. E vimos a questão do referencial da fé, da continuidade da fé, que veio de seu pai. Falamos sobre os resultados da sua fé. Em segundo lugar, falamos sobre o zelo de Josafá pela lei do Senhor, e como ele determinou o ensino da lei, como ele determinou o ensino por peritos da lei, os levitas e os sacerdotes, e também a prosperidade que Deus derramou sobre o seu reinado. Hoje, porém, dando continuidade, chegamos ao capítulo de número 18 de 2 Crônicas, e nós queremos ler os primeiros versos, que diz assim: Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Então, vejamos lá. Nossa terceira lição aqui é sobre Josafá, a sua falha em fazer aliança com um inimigo de Deus. Nos capítulos então 18 e 19 é tratado desta falha de Josafá. Apesar de todo o progresso da sua fé, a sua grande preocupação com a lei do Senhor, ele falhou neste ponto da história da sua vida. Então, primeiro, queremos observar dentro deste terceiro ponto, a falha de Josafá em sua aliança com o inimigo de Deus, a condenação da aliança. Deus condenou esta aliança de Josafá com o rei Acabe. Mas vamos pensar assim: o capítulo 18, que nós já lemos, começa dando um destaque da maneira, ou a maneira que Deus abençoou grandemente o rei Josafá. O texto nos diz que ele o abençoou com riquezas e com glória em abundância. Deus extraordinariamente trouxe a sua mão com bênção e poder sobre a vida do rei Josafá. Porém, é evidente que houve aí um parentesco, diz o texto sagrado, porque um dos filhos de Josafá acabou, pelo que tudo indica, era casado com uma descendente do rei Acabe. Há um parentesco aí. Mas com tudo isto, Deus, ele reprovou, Deus não apreciou tal aliança com o rei de Israel, uma parte, como já estudamos em outra ocasião, desta divisão do povo de Deus em Judá e Israel. Porém, meus amados, por que houve esta reprovação de Deus? Se você voltar comigo em 1 Reis, no capítulo 21, é necessário nós lermos 1 Reis, no capítulo de número 21. Nós lemos assim, 1 Reis, capítulo 21, veja o verso 25. 1 Reis 21, verso 25, nos diz assim: Porém, ninguém fora como Acabe,
porque se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações segundo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Nós podemos observar, podemos entender por que Deus reprovou tal aliança de Josafá com o rei Acabe, pois se as coisas para o reino de Israel estavam ruins, com Acabe se tornaram muito pior. Tornaram-se muito pior, uma vez que Acabe e Jezabel, sua esposa, levaram a nação a adorarem aos deuses fenícios, adoraram a Baal, adoraram a Astarote e adoraram a Azerá. E então, em verdade, na loucura que cometeu o rei de Acabe em levar o povo a se afastar de Deus e até adorar os deuses fenícios, nesta loucura, Deus, através do profeta Elias, condenou o rei Acabe e também a sua descendência, que nós temos aqui ao registro em Reis. Veja o verso 19 do capítulo 21, mas voltando agora ao verso de número 19, diz assim: e far-lhe-ás, dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, que ele tomou, que ele permitiu a sua morte, foi morto, na verdade, aí através de sua esposa. Os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? E ele disse: achei, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. Note, porque Deus considerou mal a seus olhos aquela associação do rei Josafá com Acabe. Eles haviam tomado, ele e sua esposa, vinha aqui de Nabote, haviam mandado matá-lo. Deus sentenciou a sua casa, sentenciou a sua descendência. Diz que como o cachorro lambeu aqui o sangue de Nabote, os cães, assim ia acontecer também com ele. Bem, amados, que tristeza é para nós ver um povo que deveria honrar e glorificar a Deus com todos os seus privilégios, se afastando do Senhor, neste caso, a nação de Israel. Mas veja aí a condescendência, então, do rei Josafá na sua associação com o rei Acabe. Como nós já lemos em Crônicas, voltando a 2 Crônicas 18, ele desceu até o rei Acabe, ao cabo de anos, talvez 3 anos, provavelmente. Após 3 anos, ele desceu até ali. Note que o inimigo, ele é sempre muito sagaz em sua atração àqueles que estão perseverando em servir a Deus, perseverando em servir ao Senhor com fidelidade. Nós notamos aqui que Acabe, ele recebeu o rei Josafá com toda a pompa, Aí diz no versículo 2 que ele
matou ovelhas, matou bois em abundância para o rei Josafá, para toda a gente que veio com ele, toda a sua comitiva, né? Mas aí diz também no final do versículo 2: e o persuadiu a subir com ele à guerra com Ramote, contra Ramote Gileade, né? Contra o rei então da Síria. Mas veja como ele preparou, como ele fez todo aquele banquete, uma pompa para Josafá, para os seus sua equipe, aqueles que foram com ele. E aí diz a escritura, ele o persuadiu a subir com ele, ele persuadiu a dar o seu apoio a Acabe, mesmo tendo este histórico que nós acabamos então de ler, que nós acabamos de observar. Veja que ele persuadiu o rei a ir com ele a esta guerra, a esta batalha. Nós lemos o versículo 3, né, para ficar claro, e o 4 que narra isso: porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu. Como és tu, como tu és, serei eu e o meu povo. Como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. O versículo 4 vai dizer a mesma coisa, e Josafá pede aí uma consulta da palavra do Senhor no verso 4. Mas o primeiro destaque é esta condenação da aliança. Deus tem razões, tem motivos, 1 Reis 21. Agora nós temos a condescendência do rei em se associar com o rei Acabe. Agora é interessante, veja, Acabe, ele apresenta o parecer dos seus profetas. Embora o versículo 4, Josafá tenha pedido uma consulta a Deus, uma consulta ao Senhor com relação a ir à guerra, se Deus estaria ao lado deles ou não, nós nós lemos que no versículo de número 5, veja, Acabe, o rei de Israel, ele ajuntou os profetas, eram 400 homens, e disse-lhes, iremos à guerra contra Ramote Gileade ou deixá-lo-ei? Esta é a pergunta de Acabe aos profetas, aos 400 profetas. E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Nós já falamos nisso sobre outra ocasião, falando sobre o Apocalipse, o falso profeta, né, do tempo da tribulação. Mas veja, aqui reiteramos aquilo que dissemos, que as vozes dos profetas do rei Acabe, as vozes dos profetas do rei Acabe foram unânimes. Todos os 400 homens falaram vitoriosamente a favor de Acabe, como se fosse o veredito de Deus. Com isto, como dissemos anteriormente, devemos aprender que, via de regra, os reis, especialmente os maus reis, eles sempre tiveram profetas em grande número, que eram financiados e sustentados por eles. 400 profetas, sustentados pelo rei, financiados por eles, e portanto normalmente eles falavam sempre o que agradava ao Senhor deles, ao rei. E é o que eu disse, que falei na ocasião, falando sobre o falso profeta. E como nós já temos tantos falsos profetas em nosso tempo, porque o povo também financia eles, e por isso eles falam o que o povo quer ouvir. Por isso a sua mensagem é para alcançar o desejo do seu povo, aquilo que eles sentem coceira nos seus ouvidos, que desejam ouvir. É isto que os seus falsos profetas falam, porque eles estão ali para falar
o que o Senhor deles, que é o povo, porque é o povo que os financia. Então eles falam o que o povo quer. É evidente que nós dizemos que o povo é o Senhor deles, mas isto na esperteza dos falsos profetas, que estão promovendo o autofinanciamento deles mesmos, falando que o povo quer, que o povo deseja falsos profetas. Por isto, eles normalmente falam o que o rei queria, o que o rei desejava então ouvir. Afinal de contas, é o rei que os sustenta, que é o rei que os financia, né? Então, normalmente assim acontecia. Veja no Crônica, onde nós estamos, no capítulo 18 de 2 Crônicas, e o verso 10, agora e o verso 12, para reiterarmos esta questão da unanimidade deles. Diz o verso 10: E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz o Senhor, olha, assim diz Yahvé, com estes ferirás os círios, até de todos o consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará em tuas mãos ou nas mãos do rei. Estes são os porta-vozes. Estes não são, melhor dizendo, estes 400 não são os porta-vozes de Deus. Eles não são os porta-vozes do Senhor. Eles são falsos profetas. Eles são de fato profetas de Acabe. São seus profetas particulares. Eles desejam uma boa vida. Eles querem continuar sendo financiados pelo rei, como em nosso tempo, né, na sabedoria ou na astutícia, que é melhor dizer assim, os falsos profetas de hoje querem ser sustentados pelo povo, através do engano, dizendo a eles o que eles querem ouvir e não o que eles precisam ouvir, o que eles necessitam ouvir para verdadeiramente terem uma vida ou um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Senhor. Então, Acabe apresenta o parecer dos seus profetas. Em segundo, nesta linha, Josafá pede o parecer de um profeta do Senhor. É muito interessante o que acontece aqui. Veja, acompanhe o versículo de número 6, 18:6. E disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale assim, o rei. Veja que coisa, amados, interessante, você que me escuta. É impressionante o registro da declaração do rei Josafá, pedindo a presença de um profeta do Senhor. É interessante porque Josafá está declarando que os profetas que falaram antes, os 400 profetas que falaram, não falaram por boca do Senhor, não falaram pela boca de Deus. O verso 7, né? Então o rei disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Estes outros não são profetas do Senhor. Por eles não se pode consultar a Deus. Na verdade, eles eram os profetas de Acabe. Não eram profetas do Senhor. Eles eram falsos profetas. E nas palavras de Josafá há este reconhecimento, há este entendimento aqui. Assim, ele reconheceu que os seus profetas não falavam por boca do Senhor. O próprio Acabe reconheceu isso. De um lado, Josafá diz: tem um profeta de Deus aqui que eu possa consultar ao Senhor.
E Acabe diz: bem, só há um pelo qual se pode consultar o Senhor. Logo, aqueles não eram profetas do Senhor, eram profetas de Acabe. Não era a boca do Senhor, era a boca do espírito mentiroso, como vamos já ler daqui a pouquinho. O parecer do profeta, vemos aí o parecer do profeta Micaías agora, né? Os profetas de Acabe já deram o seu parecer: só é vitória. Você vai para a guerra, vai batalhar, só é vitória. É vitória, é vitória, glória a Deus. Você vai derrotar, você vai destroçá-los. Vai em nome do Senhor, a vitória é tua. Esta era o conselho dos profetas. Mas agora nós temos Josafá pedindo o parecer do profeta do Senhor. Então o parecer do profeta do Senhor, que era Micaías, está no versículo 15, né? O profeta do Senhor trouxe a revelação da derrota do rei Acabe e de que um espírito mentiroso falou na boca dos falsos profetas. Veja o versículo 15 e 16, depois saltamos para o 19. Ainda estamos no capítulo 18, verso 16, diz assim, aqui, versos, vamos aqui, 15 e 16. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, né, dizendo para Micaías, até quantas vezes te conjurarei para que me não fale senão a verdade no nome do Senhor? Então disse-me o profeta Micaías, o profeta do Senhor: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor. Torne cada um em paz para casa. Micaías viu foi o seu povo, o povo de Israel, como uma ovelha sem pastor, derrotado, disperso. Esta é a visão, esta é a revelação verdadeira, real de Deus, do Senhor, do único profeta que falava a verdade de Deus, enquanto 400 profetas. Veja a multidão de profetas que falam pelo espírito da mentira, do engano, do erro. Veja o versículo 19. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Saí e fazei assim. Na verdade, Deus permitiu um espírito mentiroso que agisse e estivesse na boca, nos lábios dos falsos profetas, que eram os profetas de Acabe, não era o profeta então do Senhor. Quantos espíritos mentirosos, né, estão agindo em nossos dias por boca daqueles que se auto-intitulam profetas de Deus. Mas devem ter cuidado, porque aqui tem um exemplo do que aconteceu. É só vitória, é glória a Deus, amém, aleluia, vai nesta força. É isso que dizem. Tudo é vitória, tudo é vitória, tudo é vitória. Não querem nem a luta, não querem a dor, não querem o sofrimento, não querem aflições, não as aceitam. Embora Deus diga que faz parte da nossa vida cristã e é por meio dela que nós somos aprovados, autenticamos que verdadeiramente pertencemos a Deus, que verdadeiramente pertencemos ao Senhor. Amados, note, veja aí, o parecer do profeta do Senhor é derrota para o rei Acabe, porque ele estava em desobediência, em rebeldia contra Deus. Lembra que lemos lá
ele levou o povo de Deus à idolatria, a se afastar do Senhor. Então, veja, segunda coisa aqui nesta palavra do profeta Micaías, a revelação negativa de Micaías, do profeta de Deus, do verdadeiro profeta do Senhor, terminou com uma sentença de prisão da parte do rei Acabe para o profeta de Deus, para o profeta do Senhor. Veja o verso 24. E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. A verdade de Deus para o profeta, de que a luta, de que a adversidade, de que a embate, de que na verdade ele seria derrotado, porque Deus não estava ao lado dele, Deus não estava ao seu lado, porque ele havia se colocado como inimigo de Deus, como inimigo do Senhor, havia levado o povo à idolatria. Deus não podia falar a ele que ele havia rejeitado a Deus, ele havia rejeitado então o Senhor. Agora, a despeito deste decreto de prisão que Micaías recebe, ele lembrou ao rei Acabe algo interessante, que está aí no versículo 27. Acabe disse: prende este homem, deixa ele a mim, a pão e água de angústia. E então nós notamos agora Micaías dizendo, lembrando, destacando para o rei Acabe o seguinte: se é que tu vai voltar, né, rei? Tu mandou me prender até que o Senhor voltasse, né? Até que eu volte em paz, diz o final do verso 26. Mas o que o profeta de Deus diz: se é que tu vais voltar, se é que realmente tu vais voltar, e se tu voltar, é porque o Senhor não tem falado por mim. Se realmente você vir, chegar em paz, nada te acontecer, é porque eu não sou profeta de Deus, é porque eu não sou o homem de Deus. Na verdade, Micaías estava dizendo: tu não voltarás em paz, tu serás derrotado, porque Deus disse assim. E então a palavra profética do Senhor se cumpriu pela boca de Micaías cabalmente na vida de Acabe. Então, esta última sessão, versos 28 até o verso de número 34, vai narrar o cumprimento da promessa de Deus. Olhe, narra a guerra em si mesmo de Ramote Gileade, o rei da Síria, né? E interessante que o rei da Síria, ele ordenou especialmente que o seu exército, aquele grupo, né, especial, buscasse a morte do rei de Israel, do rei de Acabe. Essa foi a sua determinação. Veja aí o verso 31, verso 30, deu ordem, verso 30, deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Há uma ordem: eu quero que você mate, que você pegue o rei de Israel, né? E o verso 31 mostra que Josafá, que era rei de Judá, que era o povo, a nação que estava procurando servir a Deus e feito as reformas religiosas,
destacado, dando ênfase à lei do Senhor com prioridade na vida do seu povo e ensinado a lei de Deus, avançando nas reformas e na remoção daquilo que impedia uma vida próspera com o Senhor, mas ele o acompanhou, o rei Acabe. E note que aqui Josafá ele é confundido com o inimigo, no versículo de número 31, sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Não era Josafá o rei de Judá, e o cercaram para pelejarem, porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Deus livrou Josafá. Josafá clamou ao Senhor. Josafá pediu a misericórdia de Deus, mesmo que ele estava no lugar errado, porque ele tinha feito uma associação errada com o inimigo de Deus, mesmo que era a nação de Israel, aquela parte do povo de Deus, mas eles estavam em rebeldia, estavam em dureza, estavam afastados do Senhor, tinham ido aos ídolos, mas ele estava ali, naquela associação. Porém, ainda assim, Deus ouviu, atentou para o clamor de Josafá e desviou os soldados dele. Isto é a misericórdia, isto é a graça de Deus que alcança, como nós vamos observar, aqueles que temem a Deus e que procuram servir fielmente a Ele. E mesmo quando há uma falta, uma falha, por causa que Deus sabe o seu coração e a sua perseverança em querer servir a Deus com fidelidade, Deus age, Deus intervém ao seu favor. Josafá é confundido com o inimigo, verso 31. No verso 31 ainda, Josafá clama a Deus, então Deus livrou a Josafá. E em terceiro lugar, o inimigo derrota o inimigo de Deus. Desde verso 33 e 34, para nós fecharmos o capítulo. E então um homem, na sua simplicidade ou ao ermo, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque eu estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Por isso que dissemos que o inimigo derrota o inimigo de Deus. O inimigo era a Síria, porém a Síria acabou derrotando Acabe, que se fez inimigo de Deus, mesmo sendo parte do povo do Senhor, por causa da dureza, da rebeldia e também porque deu ouvido a Jezabel, sua esposa. E eles então entraram este casal, em muitas ações e práticas reprovadas por Deus, reprovadas pelo Senhor. Amado, que o nosso Deus tenha então misericórdia de nós, para que nós possamos perseverar na vida com o Senhor, uma vida fiel, crescendo nas reformas religiosas, no derrubar daquilo que causa dificuldade, algum problema em nosso relacionamento com Deus, em nosso relacionamento com o Senhor, como Josafá fez, dando ênfase à palavra de Deus, a aprender a vontade do Senhor e prosseguir nisto, tendo cuidado com as alianças, com os acordos. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Josafá não devia ter aceitado esta aliança, Josafá não devia ter entrado neste acordo, neste pacto, porque, como nós observamos no capítulo número 19, Deus reprova e manda o profeta a declarar a Josafá: tu não devias te juntar com o inimigo de Deus. Vamos ler o último versículo de hoje. Por hora diz assim, capítulo 19, verso 1: e Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz. Graças a Deus, graças a Deus mesmo.
e voltou em paz a Jerusalém. Verso 2: E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Verso 3: Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Nós vamos ficar por aqui, continuaremos a estudar a vida de Josafá para finalizar, mas fica a lição, né? Como é importante andarmos em fidelidade com Deus. E foi isto, olha, esta aliança Deus reprovou, mas Ele disse, graças, né? Que Deus achou em ti boas coisas, porque tu te empenhou em remover os ídolos, e porque o teu coração estava preparado para buscar a Deus, para buscar o Senhor. Tu falhaste, mas a tua ação, a tua fidelidade, a tua perseverança fez o olhar de Deus estar sobre ti, Josafá. Fez estar sobre ti, ó Josafá. Mas Deus ficou grandemente decepcionado, diz aí, a ira santa de Deus, porque havia muito para que Josafá entendesse que era negativo aquela aliança. Preste atenção, nossa aliança é com Deus e a sua palavra. Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima, na continuidade, para completar e concluirmos a vida de Josafá. Vamos orar. Querido Deus, abençoa teu servo que ouve, tua serva que escuta, Pai Santo, e todos aqueles que estão diante da tua palavra, para que aprendam do Senhor e temam ao Senhor, ou entreguem a sua vida a ti, porque o Senhor é que realmente nos ama e quer cuidar de nós. Guarda-nos dos falsos profetas e dos espíritos enganadores que nos seus lábios estão, para afastar o homem do verdadeiro Deus. Assim oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, meu querido.